Olá pessoal, eu sou o Sérgio da SPA Turbo, vou falar para vocês hoje sobre o nosso carburador 40IDF High Volume e vou dar algumas dicas que é bom você escutar antes de comprar esse carburador de performance ou qualquer outro. Existe uma diferença entre reparação e preparação. Os carburadores destinados à reparação são aqueles carburadores que têm um número de série que é compatível com um fabricante de motor. Por exemplo, você tem um Escort CHT ano X, esse motor vai pedir um carburador com um número de referência. Quando você compra esse carburador na loja, você coloca no teu carro, no teu Escort lá. Se for um carburador bom, se você ainda encontrar, né, porque tá difícil encontrar esses carburadores originais de fábrica, você vai montar no carro e o motor, se ele estiver dentro das especificações de fábrica, você vai dar partida, bobeou, nem na marcha lenta não precisa mexer. Ele vai estar perfeito, redondinho. Se a pressão de combustível estiver original, o motor estiver com os parâmetros originais, ele vai funcionar bem, problema resolvido. Mas quando você decide adaptar um carburador, tipo Weber, Delorto, Mikumi, aí já deixa de ser reparação e passa a ser preparação. Não podemos esquecer o que preparação é. Preparar é modificar, é fazer alterações. Então, nesse contexto, qualquer carburador que você for usar, tipo um IDF, uma Weber ou qualquer uma dessas marcas, vai precisar de muito trabalho. Então o nosso carburador, nós tivemos alguns cuidados de tentar deixar ele o mais próximo possível do que se usa no dia a dia nas oficinas de preparação. Então, por exemplo, o difusor é 26 milímetros. Original que vem nas Weber italiana ou as espanholas, que é 36, 32, né, às vezes 38. É muito grande. Nós optamos em fazer o difusor 26 milímetros, que é um difusor que pode ser usado em mais aplicações. Mas, se você me perguntar, vai servir no meu carro esse difusor? Não sei. Depende do comando, depende do estado que esteja o seu motor, depende qual o objetivo da aplicação, o que você vai querer tirar de potência, em que faixa de torque. E aí, se a gente for abrindo essas possibilidades, vai ter um monte. Mas o difusor 26, ele é no meio, ou seja, você pode abrir esse difusor se precisar, e difícil você precisar um difusor menor. O grande segredo desse carburador nosso é a cuba. A cuba tem 20% a mais de volume. E nós fizemos isso porque quem trabalha principalmente com um motor turbo carburado sabe que o maior problema é manter um nível de cuba estável. Quando o nível de cuba ele é estável, tudo fica mais fácil. Por isso fizemos essa cuba 20% maior. Existem outras características nesse carburador também, que nós usamos de outros fabricantes não Weber, que trazem benefícios. Mas esses benefícios, se você não souber utilizar, eles podem virar contra o seu tuning, contra a sua afinação. Por isso que é necessário entender o funcionamento do carburador e saber que o carburador vai precisar ser retrabalhado para qualquer aplicação que ele seja destinado. Porque um carburador, o que ele é? Vamos desmistificar o carburador. O carburador, ele é um pedaço de um metal cheio de furo por onde passa ar e combustível. E qual é o melhor pedaço de furo que passa ar e combustível? O melhor é aquele que vai atender a necessidade do seu motor, a relação estequiométrica que você precisa e o objetivo que você tem. O carburador da SPA, com inúmeras vantagens em relação aos concorrentes, se você não souber utilizar essas vantagens, ele pode virar contra. Nós trabalhamos com caneta F7, que também é uma caneta para álcool, muito utilizada, que é praticamente uma unanimidade entre os preparadores. Mas você pode trabalhar essa caneta também, pode afinar, por exemplo, para engordar a mistura em certas rotações. Você pode mexer no nível de cuba, você pode trocar esse difusor que eu falei de 26 para 28 ou para 30, enfim, pode ser feito muita modificação. Quem for mexer numa adaptação no carburador desse, precisa ter a capacidade de entender o funcionamento e fazer as adaptações necessárias para que isso funcione. Não é só pegar o carburador, como por exemplo muita gente faz, compra uma flange de adaptação, aí vai lá, solda a flange, como nós tivemos um caso recentemente, um cliente quis adaptar esse carburador nosso num Palio Fire 16 válvulas. Funciona? Funciona. Vai ficar bom? Vai ficar bom, mas vai precisar muito trabalho. Se me perguntar qual é o melhor difusor e caneta para adaptar o carburador da SPA num Palio Fire, não sei. Isso vai demandar o combustível que estiver usando,
Todo mundo sabe que 16 válvulas já tem um lag na parte de baixo, de baixas rotações, vai precisar trabalhar muito. Eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo mais extremo de aplicação, para vocês entenderem que qualquer aplicação que seja, vai ser necessário fazer alterações e modificações. Outra coisa também que precisa avaliar é, tem aplicadores que tem uma Weber, que ele ficou 2 anos lá trabalhando na Weber e tem um desempenho. Aí ele olha o nosso carburador, e fala, nossa, tudo que eu queria era uma cuba grande, o que eu queria era uma agulha grande, a nossa já vem com agulha de 350. Poxa, no meu carburador eu não consigo usar corneta porque a tampa de pressurização impede, no carburador da SPA eu consigo colocar corneta, consigo fechar o capô e ter o benefício de aceleração da corneta, e eu vou trocar o carburador. Aí ele compra o nosso carburador, tira o dele e coloca, e não faz absolutamente nada. O desempenho vai piorar? Vai piorar, porque você tem que trocar giclê, nós mandamos com giclê de 100 mm, que é o menor giclê que tem, vai ter que abrir, justamente por isso que a gente envia com giclê de 100, para você ter possibilidade de abrir. Agora, se você não quiser fazer nenhum tipo de modificação, não tiver nenhuma peça para substituir o carburador, a minha sugestão é que você não compre nenhum carburador de performance, porque você não vai conseguir funcionar. Isso é mais ou menos assim, como se você comprasse uma injeção eletrônica e você instalasse o chicote, desse partida e ficasse com a expectativa que o carro fosse ligar, tudo fosse funcionar como se fosse um carro original. Isso não funciona. Quem tem experiência no ramo sabe. Mesmo se você comprar uma central de reposição, talvez você tenha que levar num programador para fazer uma modificação ou outra. Então o carburador ainda é mais complexo, porque o carburador ele é mecânico, né? São passagens controladas, precisa de trabalho manual, não é você apertar uma tecla. Então você vai ter que abrir, passar uma broca, passar um rasquete, entupir um furo, soldar se você não tiver mais de clê, para criar o melhor setup para o seu motor. Mas tudo isso só é possível se você entender como o carburador funciona. Existem muitos livros sobre carburador fora do Brasil. No Brasil também tem alguns, mas os livros brasileiros não são tão ricos em detalhes de preparação, como você encontra nos Estados Unidos. Se você for na Amazon, por exemplo, você vai achar lá livros de Weber, livros de Delorto. O nosso carburador tem vários detalhes da Delorto também, que nós incorporamos como fazer, porque é uma melhoria. Então, o nosso carburador ele tem a melhor base do mercado para trabalhar com álcool, com turbo e com gasolina em alta performance, mas vai precisar trabalhar. Não existe carburador que você coloca e sai funcionando. Então, antes de comprar, verifique quem é o profissional que vai instalar, se ele tem a capacidade, a experiência, a competência para fazer as alterações necessárias. Outro detalhe que precisa se atentar é o carburador ele é vendido com umas peças de configuração. Se você não quiser usar essas peças, o seu preparador acha que, por exemplo, a caneta F11 para trabalhar no álcool é melhor do que a F7, não tem problema. Ele precisa comprar uma caneta F11. O carburador ele vai com F7. O difusor que acompanha o carburador é 26. Se você precisar de um difusor 32, ou você abre o que vai no carburador em algum lugar, ou você compra um difusor 32. Porque nós não trocamos, ficamos intercambiando peças até o preparador conseguir fazer o acerto deles. Não dá para fazer. Por enquanto nós não temos essa opção. A mesma coisa da agulha e a mesma coisa de outros componentes do carburador, como o tamanho de giclê e etc. Todas as peças do carburador a SPA tem disponível no site para venda em separado. Já aproveita, compra ali um pouquinho de giclê se você não tiver, as peças para fazer a reposição, e mais informações sobre o carburador está disponível no site, com os nossos vendedores, nos nossos canais de atendimento online. Muito obrigado.